Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à sala de estudo Chico Xavier. Então, hoje a gente teremos o nosso ilustre palestrante Agenor Vaz com o tema Assim Seja. E enquanto nós aguardamos ele entrar, eu vou fazer para vocês uma leitura de uma mensagem que uma grande amiga me enviou e que me pediu que não dissesse o seu nome. Mas a mensagem, pelo menos para mim, muito linda. É belíssima, não é linda, é belíssima. Então eu vou ler para vocês. Um dia me disseram que a minha alma é antiga. E sim, nunca estive no tempo certo das coisas, nem das situações. A vida nem sempre me sorriu, mas eu insisti em plantar roseiras, ainda que o tempo não fosse favorável e a chuva não viesse. Tenho os meus dias de tempestades e muitas vezes precisei me quebrar para me refazer de outro jeito. Mas eu trago em mim todos os sonhos do mundo e ainda escrevo cartas e encontro poesia em tudo o que vejo. Eu sou o inteiro de todos os pedaços que perdi. Belíssima mensagem, né, gente? Pena que eu não posso dizer o nome dela que ela me pediu. Mas vamos comentar um pouco sobre essa linda mensagem enquanto o Agenor não entra. Boa noite, Virgínia. Seja Boa bem-vinda. noite. Já estou Boa aqui na noite área. a todos. Chegou. Boa noite, Agenor. Seja Bom, muito bem-vindo. tem um problema aqui de internet, mas é isso mesmo. Ao vivo sempre tem esse problema. Boa Não noite a tem todos. problema, Boa noite, porque o Agenor. imprevisto Boa deu mais noite. suspense, porque seu tema é simplesmente maravilhoso. Que assim seja. Que assim seja. E com a chegada do nosso nobre palestrante, eu vou iniciar, então, a prece para depois passar a palavra ao nosso nobre Agenor Paz, com o tema Assim Seja. Então, vamos serenando os nossos pensamentos, fechando nossos olhos, deixando-nos sermos envolvidos nesta egrégora de luz, paz, amor e acolhimento que flui do nosso Mestre Jesus e espíritos de luz que fazem parte de proteção da sala Chico Xavier. Jesus, nosso modelo e guia, venha a nós o teu reino e que se vá o nosso orgulho, vaidade, egoísmo, a nossa falta de fé, todas as nossas imperfeições e mazelas. Jesus, implante em nós a sabedoria divina, o discernimento, a compreensão, o entendimento, o amor ao próximo e a caridade. Jesus,
que dentro de nossas limitações, nunca nos falte a certeza que o Senhor sempre esteve e estará conosco, nos auxiliando em nossa jornada terrena, hoje e sempre. Que assim seja. E com a palavra, nosso palestrante da noite, Agenor Vaz, fique à vontade. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita satisfação, né, que estamos aqui mais uma noite como nobre ex-palestrante. Ganhei o título de nobre, viu, gente? Minha querida, É um nobre. minha querida irmã Eliana, muito gentil, né, muito fraterna, que a gente teve a satisfação de ter essa nobre criatura no nosso grupo, também nos ensinando muito. Então, isso é muito importante para cada um de nós. Então, a nossa noite de hoje, eu digo sempre que o Pai Nosso, como os espíritos disseram a Kardec, é uma coletânea, da coletânea de prece, que essa prece fosse aberta, essa coletânea, com oração domingueira, uma oração dominical, melhor dizendo, que está no Evangelho. Uma oração que, acima de tudo, a gente sabe que é como está inserido no Evangelho, é um símbolo. É um símbolo e que a gente pode também tê-la como uma forma de uma poesia. E Kardec pega essa oração, como já foi durante 6 semanas antes da minha apresentação, e nós tivemos 6 palestrantes ou 6 expositores, também tão nobre quanto o título que eu ganhei, e que se expressaram de uma maneira muito clara, muito objetiva, sobre a oração. Ora, quando a gente para refletir, sem usar os lábios para proferir esta prece, a gente vai perceber que essa oração ela abre um leque de entendimento, de alívio, e que ela é uma oração que nos permite, a cada um de nós, encerrarmos no nosso quarto e pensar no nosso Pai Celestial. E quando a gente está buscando conferir palavras, ou melhor dizendo, estrofe por estrofe, essa poesia, a gente vai ver que cada frase preenche a nossa forma de ilustrar, a nossa forma de se envolver com o Pai Celestial. Então, quando Jesus ele começa dizendo que o Pai é nosso, ela já tem uma envergadura de chamar aquele Pai que está no céu, ele vai santificar o seu nome. Então, dentro
proposta da noite de hoje, que eu não vou repetir o que já foi dito por cada nobre expositores aqui presente, a gente só pode dizer assim, ora, por que não dizermos amém e vamos dizer assim seja? Por que Kardec preferiu dessa forma? Por que ele utilizou dessa expressão de assim seja no lugar de amém? Alguém tem alguma ideia? Pode ficar à vontade. Então, a gente vê que em algumas passagens, né, o que Kardec pede para cada um de nós nessa assim seja, esse encerramento da oração. E o que é que diz nesse encerramento da oração para quem não teve a curiosidade de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, diz assim, a última estrofe. Pequena, pequena, essa é uma frase, a menor frase dessa oração, mas que nos coloca dentro de uma visibilidade, de uma intencionalidade de perceber que o Pai Nosso é muito sublime. Que bole com todos nós, no reconto da nossa fé, nos equilibrando. E Kardec diz assim, você vê como é tão, parece, é sublime, mas a gente precisa compreender esse sentido. Eu vou ler aqui rápido esse trecho, que ele é pouco, pequeno. Assim seja, aí Kardec coloca, que vos apraza, Senhor, a realização dos nossos desejos. Inclinamo-nos, porém, diante da vossa infinita sabedoria em todas as coisas que nos é dado. Nos é dado compreender que sejam feitas segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa. Porque vós só quereis o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Então, quando a gente, como eu disse antes, buscamos recolher e diz ao Pai, Pai, seja feita a vossa vontade. Nos dá uma satisfação. Mas será que a vontade de Deus é igual à nossa vontade? Será que a vontade de Deus, dentro dessa, a nossa intenção de escolha, faz parte dessa vontade divina? Será que a gente, quando não almeja, que nem uma criança rabugenta, não almeja o seu objetivo, a gente tem capacidade de dizer ao Pai e agradecer? É uma boa reflexão, né? Então, quando Kardec opta pela assim seja, a sua vontade, Pai, para facilitar, creio eu, a nossa compreensão. Como a gente vai compreender as mensagens espíritas se não for pela vontade de Deus e dos espíritos amigos? Aí a gente pergunta e diz assim, será que Deus se apraz que a nossa vontade de ser de filhos ainda orgulhosos, egoístas, mesquinhos, presunçosos, apraz ao Pai? Será que ia facilitar essa compreensão
essa identificação nossa como espírita. Então, quando Jesus diz, Pai, porque a vontade do Pai, como Kardec colocou muito bem nesse texto, é de sabedoria. Ele realiza os nossos desejos de acordo com o que estamos almejando dentro desse desejo e o que é que vamos fazer com esse desejo. O que é que nós vamos realizar com esses nossos desejos. Porque a vontade de Deus, ele se manifesta dentro da nossa vontade. Então, Deus não vai ficar satisfeito ou insatisfeito com as atitudes, com as inclinações em que eu ou qualquer um de vocês venham a obter e a realizar. Não permite a ele que dificulte ou facilite. Ele vai facilitar para Genô e não vai facilitar para Eliana? Não seria ele o pai amoroso? Então, a vontade de Deus que se apraia, que a gente diz assim seja ou amém, é justamente na proposta em que nós estamos direcionando essa vontade e para que fazer essa vontade, por que eu estou querendo fazer isso, qual o benefício que isso vai me trazer ou a qualquer um de nós, o que é que nós estamos procurando. Então, quando ele não realiza essa vontade, é porque ainda não estamos em condições de recebê-la, a sabedoria divina. Ora, aí a gente volta ao princípio de dizer assim, porque Kardec utilizou essa expressão não amém? Que seria, no entendimento hoje religioso, que a doutrina espírita, no seu aspecto religioso, ela não precisa de dogma. Ela não precisa de clero. Ela não precisa de pastores. Bem melhor, ela não precisa de que a gente tenha um intermediário na Terra para se comunicar a Deus. A proposta da religião espírita é que nós podemos diretamente, através desta prece, estar ligado ou religado a Deus, sem intermediário. Nós somos o Filho de Deus que está mergulhado em cada um de nós, dentro da sua essência divina. Então, Deus está contido, contém nós e nós estamos contidos na sua vontade. Então, veja que é diferente. Então, se nós estivéssemos em uma assembleia religiosa dogmática, tudo que eu falasse, estivesse falando e repetindo em outro salão, vocês diriam amém. Amém. Tudo seria um amém, concordando em forma de verdade, que pode até não ser verdade que eu estou dizendo, mas o hábito de dizer amém faz parte de um processo dogmático. Então, como Kardec não queria e evitou esse termo amém, foi justamente para que não tivéssemos, não tivéssemos a prerrogativa de só aludir para o outro que está falando como termo de verdade. Aí o Espiritismo, ele deixaria em que seus adeptos não se identificassem com a doutrina. E é por isso
que Kardec coloca com muita propriedade esse fato do final da prece, esse assim seja, para que a gente tenha mais clareza, para que a gente tenha uma identificação com a nossa doutrina. Ora, como é que a gente pode se identificar com a doutrina dos espíritos? Estudando-a. Como é que a gente pode se identificar com a prática espírita? Praticando-a. Então, quando a gente tem esse fato histórico que foi analisado pelo próprio Kardec, se ele dissesse amém à mesa girante, ele dizia, como ele disse, a mesa não fala. Atrás daquele processo existe uma inteligência. E aí, que a inteligência, o princípio inteligente do universo, se manifestou para que nós tivéssemos e tenhamos a esse hoje essa doutrina espírita. Mas os fatos espíritas é histórico. Não aconteceu com Kardec naquele quando veio de 1848 com as irmãs Fox, não veio com Kardec no momento que ele foi convidado para no salão para ver aquele episódio fantástico. Não. Os fatos históricos da doutrina, do Espiritismo, está desde quando o homem surgiu na face da Terra. Então, a gente imagina, talvez pela nossa insegurança, talvez pela nossa preguiça mental, de não querer estudar profundamente essa doutrina de luz, aí fica difícil a gente perceber como é que a vontade de Deus atua em nossa vida. Como é que a vontade do Pai, como uma vontade infinita, uma vontade cheia de sabedoria, uma vontade que sabe o significado daquilo que nós vamos fazer antes de fazer. Você já imaginou? Então, ainda no século XXI, com mais de 160 anos da doutrina dos espíritos, a gente ainda não compreende. A gente não tem coisas ainda que a gente não compreende, que parece, para muitos adeptos, que aquilo que está acontecendo é maravilhoso, sobrenatural, coisa fantástica, uma coisa é natural. Então, o que a gente precisa é justamente entender que na prece, e que assim seja, a gente se reporta também para o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título desse título diz o seguinte: buscai e achareis. E o subtítulo é ajuda-te, que o céu te ajudará. Caros irmãos, caras irmãs, como é infinita a sabedoria de Deus. Como é infinita a bondade de Deus. Como é infinita a vontade e sabedoria de Deus. Kardec coloca que a gente viu que foi nos dado o desejo constante. Mas que desejo nós estamos buscando? Que vontade, porque desejo e vontade são sinônimos. O que é que desejo a gente procura? E qual é o desejo de Deus para conosco? Às vezes a gente procura desejar algo, que esse algo não comporta, não vai fazermos melhores, mas Deus quer um desejo dele para conosco, desejo de melhorar. Será que a gente já teve esse desejo de dizer assim, eu vou fazer um empenho, eu vou buscar, que eu vou achar. O desenvolvimento através do autoconhecimento, da proposta de melhora, da proposta de estar em paz comigo mesmo,
Será que é esse desejo que eu quero para mim? Ou será que são outros desejos que cada um que eu obtenho já não tem mais graça, já não tem mais sentido, já não tem mais significado? Que cada desejo que eu tenho satisfaz aquele desejo, vem o próximo, vem o próximo, vem o próximo. Que nem criança. Você dá um brinquedo, aquele não interessa mais, é o outro, principalmente do seu amiguinho. Então, as aspirações para ser melhores cada dia a gente faz, a gente se propõe, a gente se identifica com a doutrina para que a gente possa se empenhar nesse desejo, fica para as nossas reflexões, cada um, graças com as suas pesquisas, com a sua inteligência, com a sua sabedoria e com o seu desejo para pôr em prática no seu dia a dia. A gente diz assim, ora, Genô, a gente fala de desejo, mas o corpo também precisa. Se você me perguntasse, é lógico, o corpo necessita também de desejo, mas que necessita mais é o espírito. Porque muitos desejos a gente pode perder através desse desejo. A coisa mais significante da nossa vida é essa reencarnação. Por quê? Porque nós estamos aqui para progredir. Não estamos aqui em passeio. Nós estamos aqui com um objetivo, cada um de nós. E o nosso objetivo é progresso, é crescimento, é melhora. Então, se cada um de nós, durante essa existência física terrena, temos a necessidade de termos desejos materiais, óbvio, que a carne alimenta a carne, o espírito vivifica através do espírito. Então, se a gente precisa na existência terrena um bem-estar, é um desejo que merecemos para que a gente possa hoje estar numa distância. Minha irmã Eliana no Paraná, outro está no Rio, outro está não sei aonde, São Paulo, disse São Paulo, e a gente está aqui, graças a Deus, né? A nossa inteligência foi o que ele deu, não foi ele que fez todo esse processo para que acontecesse, mas ele deu a cada um uma inteligência para ser aplicado no processo de progresso e de unir as mentes, unir os ideais, unir a proposta. Então, esse Pai Nosso, além de tudo isso, como diz Kardec, é essa simbologia, é esse símbolo que entrelaça todos os povos em um só desejo, que é o desejo do Pai. Aí nós voltamos e diz assim, mas se eu não me esforço, eu não quero me esforçar nessa existência, vamos fazer uma reflexão, um questionamento. Quiser interromper, pode até interromper, mas se a gente assim, se eu não fizer um esforço nessa existência, a vontade de Deus que a gente viu, que Kardec falou, que amém, o assim seja, é a praza vontade de Deus. Então é o seguinte, olha, eu não quero me esforçar não, viu? Eu não quero nessa existência, quero fazer nada. Aí vamos perguntar à nossa consciência, e a nossa vontade, a vontade divina e amorosa, o que é que ela fará conosco? Ela fechará as oportunidades desse nosso progresso? Creio que não, né? Estamos aqui para progredir, vamos estacionar. Deus sabe o momento certo que cada um de nós iremos nos esforçar. Bom, aí a sabedoria de Deus, ela estabeleceu através das leis. Claro que a gente conhece isso. Através da lei, da preexistência, da existência, a forma de aprender os ensinamentos de Jesus. Eu não quero. Teve um exemplo,
Eu conheci o Espiritismo em 77 e adentrei ao Espiritismo em 86. Então, você veja como nós somos relutantes para o aprendizado, né? Deus fechou a porta para mim? Não. O que foi que despertou? Despertou em mim a vontade de aprender a doutrina espírita. Por quê? Porque algo de não muito bom teria me acontecido. É aquilo que a gente diz, se não vai pelo amor, vai pela dor. Aí a dor desperta, aciona, como mestra, ela aí sinaliza. E a gente, aí eu agora quero ter vontade de aprender essa doutrina. Por quê? Porque a nossa inteligência, naquele momento, ela como também é a nossa inteligência, esse princípio inteligente, ele vai querer não abandonar os ensinamentos, mas sim se aperfeiçoar cada vez mais. Vou ilustrar outra coisa para que a gente possa, ou agora ou no final da nossa exposição, a gente parar e dizer assim, eu estou precisando, eu sou um pai de família, estou sem trabalhar, estou desempregado. A gente vai fazer essa reflexão. Vou ficar deitado para ver, vou ficar deitado, para ver se alguém me convida para ir trabalhar. Será que vai dar certo? Será que vai fazer parte da vontade de Deus, que ele diz assim, ô Roberto, Eliana, quem está aí na sala, vai lá resolver esse problema de Agenor? Óbvio que não, né? A única coisa que a vontade de Deus vai acionar através de qualquer um, que Deus diretamente eu posso não ouvi-lo, ele dizer assim, levante pela intuição. Levante e vá procurar um emprego. Essa é a vontade de Deus, que ele quer que eu me levante, para eu ir procurar, buscai e acharai. Então, quem busca, acha. Então, eu deitado, eu vou ficar desempregado, fazer como o Raul Seixas. Ficar no apartamento, deitado no apartamento com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Então, não é isso. Tenho que me levantar, tenho que tomar uma atitude, né? Aí ele vai dizer que a minha vontade é que você consiga. Aí vai, é como diz aí, né, os espiritualistas, que o universo vai conspirar a nosso favor. Então, todo mundo pode conspirar com as ideias, com um falando ao outro, até chegar ao processo que eu preciso, ou qualquer um de nós, para desenvolver essa capacidade que ele nos colocou. Ora, assim seja, a gente pode colocar também no sentido de dizer assim, olha, é preciso acreditar sempre em mim e nos valores que cada um carrega internamente. E assim seja. Tem valores que todos nós temos, só ainda não buscamos, só ainda não mergulhamos internamente para aceitar. Uma coisa que dentro desse trabalho, eu percebi uma vez numa rede social, e a rede social a gente navega, a gente viu uma coisa interessante. Cada exemplo de empatia, exemplo de solidariedade, exemplo de fraternidade, né? Exemplo de que são promovidas ações sociais, são promovidas ações humanitárias. Aí a gente se pergunta, o que eu estou fazendo que não me engajo numa dessas frentes de trabalho? Acho interessante, não é muito bom, legal. Às vezes nós sozinhos, a gente tem vergonha de encarar. Mas se tiver uns 4, 5, 6,
aquela turma boa para fazer esse trabalho, será que a gente não pegaria também o trilho e vamos ser solidários? Porque analisar é bonita, mas e o que é que nós estamos fazendo? Como é que está a nossa vontade em respeito a essa situação? Será que nós vamos dizer assim, vamos ser uma delas? Um dia, né? Talvez. Aí a vontade de Deus é assim seja, né? Assim seja, eu desejo uma secretária no lar. Aí qual seria a resposta mais clara, mais objetiva, mais lúcida? Paga o salário que ela merece receber. Nós, como espírita, deveríamos utilizar desse, porque é lei, né? Não estão fazendo favor nenhum. Mas aí eu digo, a Genô não tenho condições de pagar um salário a ela. Então, qual seria, dentro da vontade divina, acorde cedo e vá cuidar das tarefas que tem que ser cuidado, só que você não pode pagar. Então, você cuide e vá para o seu trabalho. Então, dentro desse pequeno bate-papo que nós estamos tendo aqui sobre uma pequena frase, é assim que funciona na vida. A vida funciona dentro de uma sincronia de ideias boas associa a outra ideia boa. E assim seja, vai crescendo esta bola solidária, fraterna, amorosa, que Kardec analisou com muita propriedade, quando ele disse o ponto analisado por ele, assim seja, que Deus, que a nossa vontade e os nossos desejos, eles sejam realizados. Então, quando Kardec coloca que todos esses desejos, tanto o nosso e os deles sejam realizados, mas como é que nós podemos realizar os nossos desejos se não for dentro da sabedoria, tanto nossa e da sabedoria do Pai? Então, hoje, para que a gente possa estar encerrando esse nosso encontro, a gente vai lembrar que amém é uma palavra de origem hebraica, que significa assim seja ou é verdade. Assim seja ou é verdade. E a doutrina espírita, nessa expressão assim seja, ela só nos coloca a verdade sem precisar que nós repitamos. Amém. Quando o outro está falando e a gente vê em outros credos religiosos. Amém. E faz saltação, prende a mão, faz aquela exaltação. Isso é cada um conforme, né, o seu modo de atuação, sem nenhuma crítica. Só uma relevância de dizer o que presta para ele, mas para a gente, Kardec não utilizou, porque não é uma doutrina dogmática. É uma doutrina racional, é uma doutrina de esclarecedora, que você vai tirando as conclusões por você. Não pelo que você ouve dos outros, mas pelo que você compreende. Se você ouvir do outro e compreender, bom, aí vá para o livro, vá para a disposição de Kardec, você vai ficar com muito mais verdade, muito mais esclarecimento. E amém, ou assim seja, ela é usada em várias tradições religiosas. O judaísmo, o islamismo, o cristianismo. É uma forma de uma declaração de afirmação. Aquilo que eu disse anteriormente. De concordância. Concordo com tudo. E ai que eu não concordar em algumas religiões, ia para onde? Para o inferno, né? Vai ser queimado vivo, heresia. Então, a palavra deriva do hebraico, que significa firmeza ou verdadeiro. Então, gente, eu acredito
que a gente precisa entender esta frase. Tem muito mais significado, muito mais para nós nos ensinar. Mas o tempo nos propõe isso e eu acredito que o estudo e a pesquisa que eu tive sobre essa proposta da noite de hoje, que a Alberto me convidou, é onde a gente vai fazer essa reflexão que eu preciso conseguir os meus objetivos, que nós precisamos conseguir os nossos objetivos, porque vai ser da vontade dele desde que nós façamos a nossa. Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho na condicional. Se você não fizer, ele, o Pai, vai dizer que a minha vontade é que você consiga. Ele não vai nos dar nada de forma gratuita, de forma privilegiada, porque o próprio privilégio já é uma injustiça. Então, a gente precisa acreditar sempre nas nossas potencialidades, porque assim seja, foi o ponto que Kardec trouxe para a noite de hoje, e assim será. Muita paz, muito agradecido. Se não foi muito compreensivo, se eu não levei um tiro para vocês, eu peço que me perdoe, mas eu espero que tenha sido muito claro para o entendimento de cada um de vocês. Assim seja. Obrigado, queridos e queridas. Parabéns, Agenor, pela tua explanação, nos trazendo tantos conhecimentos, esclarecimento. Obrigado por nos ajudar a aprender um pouco mais para o nosso próprio melhoramento neste caminho rumo à nossa evolução. Agora está aberta a pergunta, quem sentir de perguntar, fica à vontade. Vamos explorar o nosso nobre da noite, que ele tem muita bagagem, né? Que ele é de 1972 que ele iniciou, é isso? 70 e alguma coisa? 77 que eu conheci a doutrina espírita. Então, mas abracei essa doutrina maravilhosa em 86. Pela forma teimosa, mas lendo, mas não querendo ter responsabilidade com a proposta na época, com a doutrina. Mas de 86 para cá... Pode concluir, Agenor. Mas de um tempo para cá, como diz a dor, foi a alavanca, a mestra principal, e junto com a equipe de irmãos que colaboraram, né? Incentivaram para que a gente fizesse grupo de estudo e vai analisando. E a cada estudo que eu estou participando, eu vejo que vocês me ensinam cada vez mais, além do que Kardec. Às vezes eu não compreendo Kardec, mas vocês dão um lapso de... Aí desperta essa consciência, e eu estou buscando aproveitar nessa reencarnação essa proposta de crescimento. Eu sei que ainda é muito pouco, mas eu tenho bastante ajuda desse reencontro como é aqui agora. Nós que agradecemos esse reencontro e poder ter esta oportunidade de aprender com você. Eu não vi quem foi o primeiro, Antônio levantou a mão. Primeiro foi Antônio? Agora e depois teve Douglas. Douglas, né? Isso. Eu então, posso passar a palavra para Douglas e depois eu falo. Então, tá bom. Douglas, fica à vontade.
Boa noite, gente. Eu Boa noite. sou novo na doutrina espírita. Fui apresentado por minha avó, Dona Virgínia, que está aí no grupo. Foi ela quem me inseriu. E, seu Agenor, primeiro eu queria lhe parabenizar, porque como eu sou novo, eu ainda sou muito imaturo na leitura do Evangelho, na compreensão do Evangelho. E o senhor conseguiu trocar muito bem em miúdos, trazer de uma maneira Obrigado. muito clara e eu consegui compreender. Agora, minha pergunta para o senhor, como o senhor é um rapaz de longas datas no Espiritismo, é como é que o senhor consegue... Isso é uma pergunta pessoal, realmente, porque eu estou Certo, começando agora e a gente procura meios, né? certo. E como é que o senhor consegue realmente converter esses estudos para um modo de vida, para um estilo de vida, conseguindo trazer a palavra para o dia a dia? Você está me falando de um modo pessoal. O modo pessoal foi o seguinte, Douglas. Eu diria que tem várias laudas para eu carimbar o meu ingresso na doutrina espírita, que foi, poderia ser feliz, sem dores, né, sem traumas. Mas o amadurecimento de cada um de nós, quando a gente chama amadurecimento, Kardec chama de senso moral. E ele bateu no momento que não deveria ser para nenhum de nós, porque essa doutrina é luz, essa doutrina é esclarecedora, essa doutrina é dos espíritos. E nós somos espíritos encarnados. Então, sofremos consequências do nosso próprio devaneio. E quando a gente desperta, como eu, graças a Deus, tive o prazer, né? A vontade de Deus foi de dizer assim, rapaz, levante e ande. Você tem muito o que aprender e muito o que ensinar. Então, a gente sempre está num grupo como esse e muitos outros, nesses reencontros, como eu disse, a gente vai despertando o senso comum e o senso moral a partir do momento que a gente ouve um, ouve o outro, lê, estuda e se determina. O que acontece é o seguinte, eu tive determinação e tive atitude. Eu não fiquei deitado esperando que as coisas resolvessem para mim, que foi difícil. Onde eu passei 45 dias internado, quase que eu não retornaria ao plano físico, e depois dali eu valorizei a minha existência. E só quem pôde me dar essa luz foi o Espiritismo, que eu conheci antes de sofrer o que eu sofri. Então, eu creio, Douglas, que foi a minha atitude, e é a nossa atitude, a nossa vontade, que tem que prevalecer sobre qualquer coisa, entendeu? Então, você, como disse sua avó aí, seja bem-vindo a esse grupo, persevere, porque o problema todo é esse, é a perseverança. Vai ser aquele dia chato, eu não quero não. Mas se você se propor a toda terça-feira estudar o Evangelho com essa equipe, você vai ver o quanto você não é tão novo como parece, porque as ideias são velhas. E nós, como os espíritos milenares, ela vai descortinando a esse processo de junção de ideia com todos aqui presentes, e você vai ver que essa doutrina espírita não é nova para você, é bem antiga para qualquer um de nós. Então, eu te desejo sorte, força de vontade e coragem de vencer essa luta contra nós mesmos e contra você. É isso que eu lhe recomendo. Não sei se lhe ajudei ou compliquei. Ok, Douglas, Douglas. vou te dizer uma coisa, só um pouquinho, Antônio, já passo a palavra para você. Na minha cidade, aqui onde eu moro, no Paraná, Jardim Alegre, nem centro espírita tem. E tudo que eu venho aprendendo, e como a Genor disse, é o autoconhecimento, é você querer, você buscar para melhoria sua. Não importa se aqui tem centro, se não tem. O que eu quero é aprender. Então, quando a gente quer alguma coisa e busca o autoconhecimento, a gente consegue que assim seja, né? Feita a nossa vontade. Verdade, Qual verdade. é a sua vontade?
É isso que eu queria acrescentar para você. Pode falar, Antônio, tua vez agora. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Douglas, Boa noite, meu irmão. você, meu filho, que Deus abençoe, os espíritos amigos já estão aí lhe assistindo nas suas necessidades mais profundas e, em especial, as suas necessidades de compreensão de uma doutrina que, como já foi dito, é consoladora, que nos traz a consciência da necessidade de nos transformarmos a cada novo amanhecer, sempre partindo da autoavaliação, porque é muito natural e muito comum adotarmos a postura de sempre termos o foco nos outros como meio de solução do problema que habita e que é responsabilidade nossa, que habita em nós e que é responsabilidade nossa. Então, com certeza, você está dando passos significativos para a sua autorrealização como espírito, retomando a consciência e assumindo a responsabilidade de estudar para conhecer e conhecer para se transformar moral e espiritualmente. E nada melhor do que a participação em grupos desta natureza, onde as fontes do saber para o conhecimento do que é essencial para nós, como da condição de espíritos, vivendo essa feliz oportunidade reencarnatória, é fonte que não acaba mais, inesgotável de conhecimento. E você triunfará. Eu não vou lhe desejar sorte, porque a Genô já lhe desejou. Eu vou desejar a você simplesmente sucesso, porque a doutrina espírita é a doutrina que nos conduz para o sucesso. O Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não chegamos ao nosso sucesso, que é chegar a Deus, se não for através dele. Portanto, não pegue atalho, meu rapaz. E todos nós fomos e somos, neste momento, agraciados por Deus, quando aqui estamos, através desta sala, deste trabalho maravilhoso e hoje apresentado por esse nosso irmão tão dedicado, que leva tão a sério o processo de estudo em todos os sentidos do saber, não só em relação à doutrina espírita, mas feliz de nós que participamos, que dividimos com ele este espaço fraterno para aprender tanto quanto temos aprendido ao longo desses anos que assim Deus nos permite. O Alberto foi felicíssimo quando a espiritualidade maior o envolveu e, através dele, deu a todos nós a feliz oportunidade de revermos por outra ótica esta prece maravilhosa que é o Pai Nosso. E assim, a cada um que aqui pôde fazer a exposição, como hoje, essa exposição feliz e brilhante do nosso irmão Agenor, nos mostrando por outra ótica o assim seja. Que maravilha, meu irmão, que maravilha, meus irmãos, que podemos assim refletir um pouco mais, nos alargando o conhecimento e aproveitando e valorizando o momento para dizer e sentir o assim seja com muita propriedade a partir desta noite, em que assim finalizamos esta parte da oração dominical, tão bem tratada em seus mínimos detalhes, trazendo uma luz muito profunda de conhecimento para todos nós.
Parabéns, Agenor. Desculpe, gente, eu ter me prolongado, mas é que as oportunidades são assim, né? Elas são ímpar. Que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz. E mais uma vez, meu querido, parabéns, viu? Estou muito grato a Deus por aprender hoje e sempre com você e com todos, porque cada um dá, assim, a sua contribuição significativa na vida de cada um de nós, que assim se dispõe a ouvi-los para poder continuar o nosso processo de aprendizagem para evoluir. Muita paz e obrigado pela oportunidade. Que assim seja. João levantou a mão, fique à vontade. Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite, Meu irmão Agenor, Oi. eu me considero suspeito para falar algo acerca do que você acaba de abordar. Eu vou apenas dizer que eu estou muito alegre com o seu pronunciamento e vou lhe pedir permissão para hoje, de modo especial, eu endereçar as minhas palavras ao meu amigo Douglas. Já estou contando com o meu amigo Douglas e a sua vovó Virgínia pela feliz iniciativa em orientá-lo para a doutrina espírita. Meu irmãozinho, eu devo dizer que eu estou feliz com a sua presença e vou lhe dar uma opinião particular. A espiritualidade tem a certeza que hoje está em festa por estar recebendo um novo pupilo. Muitas vezes a gente vem em busca de algo diferente, algo novo. Eu vou só lhe aconselhar, como um velho trabalhador da casa, estudioso, ainda um pouco rebelde também na doutrina, nos momentos em que você se dirigiu a uma casa de oração, com a sua avó, ou sozinho, não só nesta, mas qualquer outra casa de oração, fique atento à oração que esteja sendo proferida, às palavras que sejam ditas, porque ao seu derredor estarão os benfeitores espirituais, tentando abrir a sua mente, lhe dar a orientação que você precisa. Porque uma vozinha vai sempre estar falando no seu consciente e você vai captar os melhores e mais sábios conselhos que eles poderão trazer para nós e para você em especial. Então, Douglas, boa sorte. A minha alegria com a sua presença e a minha gratidão também à sua vovó Virgínia pela iniciativa de trazer mais um guerreiro para fazer parte do nosso clã. Um grande abraço, meu irmão, e boa noite a todos, muita paz. Boa noite, senhor. Que assim seja. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de agradecer ao meu irmão João, meu irmão Antônio, a Douglas, os três que iniciaram, que buliram com a minha emoção, viu, Tony? Você faça comigo isso não, porque eu sou idoso. Idoso não pode sofrer essas emoções que eles acabaram de fazer, não, viu? Deixou-me de voz embargada. Então, eu só tenho que agradecer essa amizade, essa cordialidade, essa nobreza, né? Que foi o título que minha irmã Eliana me deu, mas eu vou passar para vocês. Essa nobreza que vocês acabaram de atuar nesta noite. Então, eu só tenho que agradecer a vocês pela confiança, pela sinceridade, pelo carinho que vocês têm. Vocês sabem disso, que eu tenho muito apreço por vocês. E a doutrina espírita é isso, Douglas, se você tiver nos ouvindo ainda no grupo. A doutrina espírita faz essa teia de amor. E quando a gente começa a compreender e fundindo cada vez mais, a gente vê o quanto nós ainda precisamos percorrer esse caminho de luz. Nós estamos começando, nos esforçando, compreendendo e nos respeitando. Isso que é importante. Muito obrigado a todos, viu? Ainda acho que devo ter tempo, se alguém tiver alguma acréscimo, alguma pergunta que eu saiba responder. Se eu não souber, nós temos uma equipe de estudiosos. Fiquem à vontade. Mais uma vez, grato a todos vocês. Mais alguém gostaria?
Obrigado a todos por receber o meu neto. Isso é o amor da minha vida. E eu vi que ele estava precisando da ajuda espiritual. Encaminhei ele para ser tratado por nossos irmãos espíritas. Nós que lhe agradecemos, Que Virgínia. assim seja, Virgínia. Nós que te E ele foi agradecemos. acolhido pela espiritualidade e por cada um de nós aqui presente. Né, Genor? Assim seja. E assim seja. Darcy, gostaria de fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa a mais? Fique à vontade. Fique à vontade, minha querida Darcy. Está sumida, estou com saudade. Quero dar os parabéns, boa noite para todos, com muita luz do nosso Divino Mestre Jesus, e dar os parabéns ao nosso querido irmão Agenor por essa explanação tão maravilhosa. Quando fala do nosso Divino Mestre Jesus, é como raios de luz, adentrando a cada coração. E a doutrina espírita é esse farol de luz que ilumina os nossos caminhos, nos direcionando para a gente seguir com mais firmeza, com mais leveza, com mais suavidade. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo. E obrigada, irmãos, por essa família. Em cada lugar tem uma família, um grupo que procura a cada dia buscar mais conhecimento. Um ajudando o outro, grudado na mão do outro, para seguir em frente. Assim Era isso. Que assim seja, Darcy. Mais alguém gostaria? Não me permita, eu não me manifestei, é só mais uma colocação. Eu queria só me dirigir à dona Virgínia, mais uma vez, a minha gratidão por ela estar trazendo mais esse soldado e pedir que nas oportunidades que ele não puder se fazer presente, que ela nos traga notícia dele, como está, o que está achando, se tem alguma dúvida, muito bem lembrado, para que os nossos professores possam orientá-los, tá bom? E vamos continuar vibrando em favor do Douglas, tá certo? Muita paz. Isso, tá, pai. Bem lembrado, meu irmão. Que assim seja. Sim. Que assim seja, e obrigado, muito obrigado a vocês. Que assim seja, amém. Agenor, sua reflexão, Agenor, foi muito boa. Esse assim seja é um agradecimento, né, de uma palavra, de qualquer benefício que alguém fez para a gente. É isso mesmo. O que você falou aí, não tem nem o que perguntar mais, né? Então, parabéns pela sua reflexão. Obrigado. Parabéns por você existir. E parabéns para também sempre estar em nosso grupo, sempre falando uma palavra boa, né? Uma palavra que a gente quer ouvir. Então, é isso mesmo. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Fidelis. Tudo de bom para você também. E assim seja, né, Eliana? Sim. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fazer mais alguma colocação? Não? Então, nesse clima de gratidão, gratidão a Deus primeiramente, gratidão ao nobre palestrante da noite, eu agradeço a presença de cada um aqui dos presentes, que sejam sempre bem-vindos à sala de estudo Chico Xavier, de portas abertas para receber a cada um de vocês com muito amor, com muito carinho. E nessa gratidão, eu peço ao nobre da noite, Agenor Vaz, para que ele encerre, então, nos dando a graça de uma oração, já que trouxe tanto aprendizado para nós, tanto conhecimento. Pode ser? Pode ser, minha irmã. Então, a palavra é tua. Obrigado. Gente, muito obrigado mais uma vez.
por esta noite sublime, por essa noite nobre, onde todos vocês vibrando, reunidos, em benefício da minha fala. E que o Mestre Jesus possa conceder-me a cada um aqui presente a força e a coragem para que resistamos às tentações. Permita, Pai, de infinita misericórdia, Deus Todo-Poderoso, que os bons espíritos que regem esta sala Francisco Cândido Xavier, que os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, que nos envolvem na sua psicosfera de amor, trazendo a cada um o exemplo da dignidade, onde a gente tem um mestre todo amor e, acima de tudo, justiça. Que possamos aproveitar cada segundo de nossas existências físicas e cada segundo da nossa existência espiritual. Que ressoa sempre em nossas mentes e em nossos corações as vibrações do amor, da caridade, da fidelidade que devemos ter a essa doutrina dos Espíritos. Senhor, sabemos que ainda pululamos ainda no orgulho, no egoísmo e na vaidade. Não me permita, Senhor, deixar ser tentado ou me enganar, nem me envaidecer, Senhor, da faculdade que Tu, desveladamente, colocou em minhas mãos. Conceda-me, Senhor, sempre que eu retire de mim. Não me permita jamais que seja desviada a finalidade que me propôs para estar na frente dessa doutrina dos Espíritos, com a sua providência divina, o conhecimento para ser transmitido, mas não para me engrandecer daquilo que eu nada sei, daquilo que eu sei que nem tudo é expressão da minha mente, e sim com o auxílio dos meus amigos espirituais. Eu sei, Senhor, o que é próprio de mim e o que é inspirado. Por isso, jamais me adiantarei em ser o que ainda não sou, me esforçando cada vez mais dentro do processo moral, do crescimento espiritual. E só peço, Pai, a proteção a mim, aos familiares, a cada participante desta sala, aos seus familiares. A proteção, Senhor, ao nosso mundo, que sabemos que estamos vivenciando através de provas e de expiações. Mas muito, Senhor, corresponde à Tua vontade. Que a Tua vontade e a nossa vontade em construir uma psicosfera do planeta Terra para o bem é muito grande e é muito eficaz. Que Teu amor, a Tua misericórdia seja hoje e sempre conosco, Senhor. Assim seja. Obrigado, queridos irmãos.